seus bandos de seres humanos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E seguinte, cara, hoje eu queria mostrar pra vocês aqui, analisar uma partida aqui que eu joguei contra, no xadrez online, contra o computador, porque eu tô gravando numa hora que tá sem energia, então a internet consequentemente não pega, e eu tive que jogar contra a máquina. E então vamos lá analisar esta partida agora. Então vamos lá. Eu seguia de brancas aqui e ele de pretas. Eu comecei sacando o meu clássico lance rei E4. E ele seguiu jogando com um cavalo em C6. Com a ideia de, caso eu avance o peão do rei, ele ter como tomar e eu não ter como tomar. Feito isso, eu não avancei e já impedi avanços dele também com o peão do rei, bloqueando aquela casa lá de E5. E ele seguiu com o peão da rainha duas casas à frente também, tocando no meu peão. Se eu tomasse, não era vantagem, porque ele ia tomar de rainha e ia ficar já uma peça muito ativa já no tabuleiro. Então eu preferi não tomar. Eu poderia avançar o peão, com a ideia de que se o cavalo tome, eu tomo com o meu cavalo. Mas não foi isso que eu fiz. Estou analisando essa possibilidade agora. Não tinha visto no momento. Então eu segui com o cavalo C3, com o cavalo para C3. Tocando já aquele peão dele e defendendo o meu peão. E agora, caso eu tomasse de peão, seria vantagem, porque se ele toma o meu peão, tem o cavalo para defender. Ele seguiu com rainha D6, já liberando a rainha e tendo mais força no ataque. Então aqui eu segui com o peão da rainha duas casas à frente também, para liberar espaço para o meu bispo e dominar o centro do tabuleiro, coisa que eu já expliquei para vocês. Ele seguiu avançando o peão da torre uma casa à frente, peão de 7-8, quer dizer, H7, H6, desculpa. E não ficou muito claro para mim qual que é a ideia desse lance, mas provavelmente é evitar que eu coloque futuramente o meu bispo naquela diagonal lá, uma casa à frente que é a diagonal do peão dele, tá bloqueando então o meu cavalo. Porque se eu conseguisse chegar lá seria interessante futuramente. Então acredito que foi para impedir essa ideia. Aqui eu segui avançando o peão. E esse lance aqui foi um lance que eu fiquei contente com ele quando eu vi o desenrolar da partida. Mas eu tava pensando antes, em vez de avançar esse peão, colocar o cavalo ali. Porque dessa forma eu meio que faço uma troca já de peças direta, conseguindo o cavalo dele. E depois que ele toma, eu tomo de peão, dobro o meu peão, porque nós sabemos que não é positivo. Mas eu já vou estar ameaçando a rainha dele. Obviamente ele pode tomar de volta. E agora eu tô analisando também, eu poderia ter tomado o peão dele. Que se ele toma de rainha, tem o meu cavalo. E eu já toco o cavalo dele. Mas não é muita vantagem aqui. Não, e não foi isso que ocorreu, né? Então eu segui avançando aqui o peão mesmo. Ele seguiu fugindo com a rainha. Mas não é motivo pra me preocupar, porque ele não tá tocando nenhuma peça minha que não tenha defesa. Então aqui seguiu com o bispo tocando o cavalo dele. Ele foi com o bispo, o que pra mim fez bastante sentido, por conta
para ele não precisar dobrar o peão dele e ele não ter que tomar de rainha e perder a pressão que ele tá fazendo no meu peão. Então eu tomei o cavalo, ele seguiu tomando meu bispo. Seguiu então com um roque curto meu. Ele então segue avançando o peão da torre mais uma casa à frente. Então que agora me possibilitou tocar a rainha dele. Foi exatamente o que eu fiz, toquei a rainha dele. Ele seguiu defendendo e tocando meu cavalo ao mesmo tempo, mas como eu disse, não é um motivo para eu preocupar, porque eu tô sempre jogando no ataque defensivo. Eu tô colocando as peças para atacarem, porém elas sempre estão com alguma defesa, que no caso do cavalo é o bispo. Então aqui seguiu com a minha torre, uma casa à esquerda, para poder fortalecer a coluna do peão meu que estava antigamente ameaçado, mas defendido pelo próprio peão. Então reforcei a defesa e coloquei minha torre já na cara do rei. O que vai ser interessante no futuro. Ele seguiu ali tocando aquele meu peão, porém eu capturei ele com o cavalo. Não entendi qual foi a ideia desse lance. Acho que eu poderia sacar em algum golpe tático dele, porém não foi isso que aconteceu. Ele segue saindo com o cavalo. Eu tomo o cavalo de peão. E agora dessa vez o meu peão não estava defendido. Porém ela não tomou. E preferiu seguir tocando o meu cavalo. Eu segui deixando o meu cavalo ali mesmo. E capturando o peão. E ele não poderia capturar pelo motivo de... não poderia capturar com o rei. Porque senão a torre ia ficar na cara dele. Então ele só poderia capturar com o bispo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele seguiu com a rainha uma diagonal. Não ficou muito claro pra mim também qual a ideia desse lance. Mas foi o que ele jogou. Então aqui eu segui tomando o bispo dele, já promovendo a rainha. E aqui ele teria que tomar de rei. Pelo motivo de que se ele toma de torre, ele vai poder continuar fazendo rock, o que é ótimo. Porém, ele vai continuar em xeque por conta da minha torre, que ficou na cara do rei. Desde o início eu já estava pensando como isso poderia ser útil e realmente foi útil. Agora ele não pode mais fazer o rock porque vai ter que movimentar o rei para fugir. Óbvio, ele poderia descer uma diagonal, mas é muito mais vantagem ele capturar uma peça minha. Então ele seguiu tomando minha rainha. Eu mais que depressa dobrei a rainha na coluna da torre com intenções de colocar em E7. Aqui não tem as coordenadas do tabuleiro, tá, galera? Eu tô falando porque eu decorei várias posições. Mas enfim, eu fiquei com a ideia exatamente de jogar onde eu joguei. Nessa casa aí, porque ele não poderia tomar por conta da minha torre. E eu tinha pensado que era Marte. Eu fui muito desatento mesmo, mas não foi. Ele seguiu fugindo, o que faz todo o sentido do mundo. Aqui eu segui capturando o peão dele, com a ideia de fazer a promoção desse peão. Ele avançou a torre, não ficou muito claro o sentido desse lance, a não ser que ele quisesse liberar espaço para uma possível fuga do rei. Mas eu segui aqui tomando torre, ele seguiu avançando o peão dele, e aquele cavalo meu, eu só fui perceber que agora pra vocês que eu tô falando que ele tá ameaçado no vídeo. Porque durante a partida eu nem sequer prestei atenção nisso. Que o meu cavalo tava sendo ameaçado. Só percebi agora e fugi com ele já tocando a torre. Não ficou muito claro porque ele não tinha tomado meu cavalo antes. Ou porque não tomou o cavalo que eu capturei a torre agora há pouco. Mas ele seguiu tocando meu cavalo. Eu segui tocando a rainha dele.
desculpe, a torre dele de volta. Ele voltou para a mesma posição. Eu avancei o peão com a ideia de promover. E aqui ele seguiu com a rainha tocando um peão meu, que estava prestes a ser promovido. E também tocando meu bispo e o outro peão perto do bispo. Porém, o bispo está extremamente defendido pelas duas torres e o peão está defendido pelo bispo. Então, não fiquei preocupado aqui. E eu também não tinha percebido que ele estava querendo tomar o meu peão. Eu não percebi esse lance. Então, aqui seguiu com eu avançando o peão uma casa à frente mesmo. Não entendi porque ele não tomou. Ele parece estar querendo também promover o peão. Embora acredite que ele não fosse conseguir, né? Porque tá extremamente defendida a minha região. Aqui eu segui então. Eita, nós, fiz cagada aqui. Voltei tudo, pera aí. Apertei o botão aqui sem querer. Ah, tá. Eu segui aqui então, depois que ele avançou o peão, voltando o cavalo, tocando a torre dele. Feito isso, ele voltou a rainha pro ponto de origem dessa convulsão toda. E deixou a torre ficar de bobeira ali. Acredito que a ideia dele fosse capturar meu cavalo. Coisa que ele não fez. Não sei por qual motivo. E então seguiu o cavalo pela torre. Ele avançou o peão do rei duas casas à frente, provavelmente tentando fazer uma casa de fuga. Seguiu aqui promoção do peão para rainha. Esse jogo é promoção automática, eu não entendi o motivo. Mas ele seguiu bloqueando com a rainha, o que também não faz sentido algum. Porque eu simplesmente vou tomar a peça. E seguiu a cheque. Agora sim ele tomou meu cavalo, coisa que eu não entendi porque ele não fez antes. E eu tomei muito cuidado para não afogar e o tempo no relógio já estava correndo. Aqui não dá para ver até que tempo que estava exatamente na posição, mas vamos lá. Foi 15 minutos, eu acho, para cada um. Aqui seguiu com a minha rainha aqui, com intenções de tomar esse peão, mas eu poderia ter feito isso antes, não fiz, não sei porque que eu não tomei. E bloqueando uma casa de fuga do rei, ele seguiu avançando o peão. Tomei esse peão dele. Não sei porque eu não tomei o outro, honestamente. Bloqueei o peão dele, ele avançou. Tomei o peão, cheque. Ele fugiu. Tomei o outro peão, cheque de novo. E ele fugiu. Cheque, descendo a rainha pra cá. Ele fugiu de novo. Fugi com a rainha. Pra poder colocar a rainha, minha outra rainha na diagonal em cima. Ou então avançar a torre. Podia fazer isso também. Ele avançou o peão. Fui com a rainha. Checkmate. Então essa foi a partida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, ok? Falou e fui, galerinha.